Olá, meu nome é Felipe Cassiano, sou professor de redação e vou trabalhar hoje o tema sobre educação financeira, a importância da educação financeira para o brasileiro. Então, tá um tema bastante pertinente, muito atual e que pode cair em diversos vestibulares, até mesmo no Enem. Primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: esse é um tema que nós costumamos chamar de solução. Quando a gente fala a importância da educação brasileira da educação financeira para os brasileiros, a gente vai ter que problematizar essa questão, porque ela não vem problematizada. Então, no fundo, quer dizer que durante todo o nosso texto a gente vai falar que a educação financeira é importante para solucionar algum problema que pode ser colocado dentro do nosso texto. Então, para isso, a gente precisa criar os problemas. Quais são os problemas relacionados à educação financeira? É a ausência desse tipo de ensino, tanto nas escolas quanto na questão familiar. Então, a gente vai falar durante todo o nosso texto sobre como que a família e a escola, de uma certa maneira, negligenciam esse aspecto educacional. E por que o brasileiro ele não tem esse costume de educar-se e de ser educado também quando a gente fala sobre a questão financeira. Primeiro, a gente coloca como muito importante no sentido de que a gente vive uma sociedade capitalista, em que a gente precisa saber lidar com o dinheiro para ter uma boa qualidade de vida, porque na nossa sociedade atual, nesse modelo capitalista, o poder de compra ela resume também a uma qualidade de vida. Se eu não tenho poder de compra, eu diminuo a minha qualidade de vida. Se eu não tenho uma educação financeira, a chance de eu me endividar é muito grande. Só para a gente ter uma ideia, os últimos levantamentos em relação ao endividamento no Brasil alcançaram um número de 67% das famílias brasileiras hoje devem alguma coisa, devem algum pagamento, alguma prestação, alguma coisa relacionada a essa questão mesmo de dívida, são inadimplentes. Então, a grande parte da família brasileira hoje é endividada. Então, a gente vai tentar abordar essa necessidade de se educar a educação, de se educar financeiramente as pessoas para evitar que isso continue se mantendo. Muito bem. A gente coloca isso como uma característica no sentido de a educação é importante independentemente da classe social, né? Então, o rico e o pobre eles também têm esse problema de endividamento. Não é porque a pessoa é muito rica que ela não vai ter esse problema, né? Claro que a questão em relação à qualidade de vida vai interferir muito mais na faixa social mais pobre, né? Mas a gente pode colocar isso que independe da classe social. E a educação financeira ela traz uma independência, uma segurança para a pessoa. Então, quando a pessoa ela consegue gerir seu próprio orçamento, ela tende a ser mais organizada e conseguir fazer mais coisas em sua vida. Como eu falei, já que a gente vive na sociedade em que o dinheiro é a grande moeda de troca em relação à felicidade, a bem-estar e outras coisas tantas. Então a gente precisa mostrar no nosso texto por que a população brasileira não tem essa educação financeira e por que ela é tão inadimplente, por que ela deve tanto. Então existem alguns fatores que a gente pode colocar no nosso texto como fatores que aumentam a necessidade de uma educação financeira. A primeira coisa é a ideia do jeitinho brasileiro, né? Então esse jeitinho brasileiro que a gente tem de protelar as decisões e protelar as responsabilidades faz com que a gente, brasileiro, acabe não conseguindo pagar as nossas dívidas, porque a gente vai deixando para lá, vai deixando para outro dia e na hora que vive vai acumulando essas dívidas. E aí pela falta da educação financeira a gente não conhece muito bem a ideia dos juros, né? E esses juros são extremamente abusivos no Brasil quando a gente coloca essa questão em relação ao banco e outras empresas. Então, por não saber lidar com essa noção de juros e por querer protelar como uma questão raiz mesmo brasileira, a gente acaba ficando endividado e acaba virando uma bola de neve, né? Então é uma coisa muito importante que a gente coloca dentro desse texto. Aí de cara a gente já pode colocar uma primeira citação. A gente pode citar Epicuro, um filósofo grego muito importante, antigo, né? E que ele falava que o ser humano vive em busca do prazer, né? Então quando a gente fala sobre essa questão financeira, eu acabo pegando dinheiro emprestado para satisfazer algum prazer meu, mesmo que seja um prazer momentâneo, e aí eu acabo aumentando essa dívida, e eu acabo vivendo aquele imediatismo do presente e não valorizo muito o planejamento a longo prazo, por causa dessa falta de educação financeira, né? E aí o que acontece? Aí, claramente, a gente pode citar uma outra intertextualidade. A gente pode falar sobre a sociedade do espetáculo de Guy Debord, em que ele fala que a gente que as imagens são muito mais importantes, né, dentro da sociedade. E a gente vive essa sociedade do espetáculo. Então, se eu não consigo comprar um determinado produto, um determinado serviço, eu vou fazer de tudo para conseguir comprar, nem que seja pedir empréstimos ou fazer um parcelamento. E aí isso vai ser muito mais para mostrar o que eu sou do que eu posso ter, do que realmente mostrar o que eu sou capaz dentro dessa questão, dentro dessa realidade. Aí é o seguinte,
Essa característica atrelada a uma outra questão cultural brasileira, que é a cultura do parcelamento, do crédito, né? Então o brasileiro ele tem muito essa característica de comprar as coisas parceladas, exatamente pela falta dessa educação financeira, porque ele vê como vantagem ele pagar uma parcela pequena por mês de várias coisas ao mesmo tempo. Só que a falta de educação financeira faz com que essa pessoa, ao invés de comprar um produto só, compre 10, 20 produtos e parcele todos esses produtos, né? E acabe alcançando a felicidade imediata, mas a longo prazo acaba ficando endividado e com muita dificuldade de superar essa crise financeira, né? Aí a gente pode até citar uma intertextualidade popular e colocar aquela música do Mamonas Assassinas, que a minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia, que resume muito a boa parte da parcela dos brasileiros, que a felicidade do brasileiro médio é parcelar um produto, um bem, independentemente de quantas vezes forem essas parcelas, mas o importante é conseguir aquele bem, para eu poder mostrar aquele bem para a sociedade, para aquele bem me fazer um bem imediato. Então acaba voltando aquele papo que eu já tinha falado, de ir pelo imediatismo, pela coisa simples, pelo presente, e não planejar muito o futuro. E aí o que acontece? Por essa falta de educação financeira, o brasileiro acaba não sabendo lidar com o próprio dinheiro, lidar com o orçamento. E quando aí cabe a gente até mencionar e questionar e problematizar alguma coisa ou outra, colocando como que a educação financeira, quando acontece, é de uma maneira muito fria. Não enxerga-se a questão social disso, né? Então, quando a gente aprende educação financeira nas escolas, por exemplo, durante as aulas durante as aulas de matemática, e aí aprende somente a ideia de juros simples e compostos, mas sempre muito frio, aquela ideia de números, né? Então, aquela educação financeira é somente numérica, ela não é social. Então, a gente pode questionar que a falta de educação financeira voltada mais para a ideia social faz com que a gente normalize várias coisas, né? Aí a gente volta à ideia do parcelamento, né? Existe uma normalização da dívida. Então, o brasileiro até faz piadas, brincadeiras quando ele está endividado, como se todos fossem ficar endividados também, né? Então, a gente pode colocar essa ideia de normalização e citar Foucault. Foucault falava sobre o princípio de normalização, que são certos comportamentos e ideias que são considerados naturais por meio da intensa repetição no cotidiano. Então, como isso se repete intensamente na vida do brasileiro desde que ele é criança, e ele não vê ninguém falando para ele o que é certo e o que é errado em relação à questão do próprio orçamento, acaba havendo essa normalização e ele naturaliza essa ação, que é ficar endividado, né? Naturaliza essa condição de ser endividado. E ele passa toda a vida sem poder ter o crédito, sem poder comprar coisas, no caso, com o seu próprio dinheiro presente, né? Ele compra com o dinheiro futuro. Essa característica que o brasileiro tem de comprar com o que ainda não tem, né? Muito em função dessa questão do parcelamento, né? Da facilidade do parcelamento, que pode ser bem característico, né? Aí a gente pode falar também a questão das consequências, né? Quais são as consequências desse endividamento? Quais são as consequências da falta dessa educação financeira? Que a gente tem hoje, como foi falado, 67,5% das famílias brasileiras endividadas, segundo dados recentes de setembro e agosto de 2020, mostram que a qualidade de vida dessa população acaba sendo diminuída, né? O poder de compra acaba sendo diminuído e as pessoas acabam podendo viver menos coisas que elas poderiam, porque, como eu falei, a gente vive uma sociedade em que o dinheiro é a moeda de troca da felicidade. Então a gente acaba limitando a nossa própria vivência, né? A nossa própria vida. Então a gente pode colocar isso como um ponto bastante ruim dentro desse processo todo, né? A falta de uma educação financeira. E se essa sociedade tivesse uma educação financeira desde o ensino fundamental, desde criança, a gente cresceria, a sociedade cresceria de uma maneira um pouco mais sólida e consciente em relação ao seu próprio orçamento, que é o grande ponto. Então o que eu posso fazer para intervir esse problema? Eu preciso dar essa educação financeira de maneira igual para todo mundo, né? Então, o que eu posso colocar? O MEC deve incluir, poderia colocar isso, o MEC, o Ministério da Educação, poderia incluir a educação financeira como uma disciplina específica, né? Através da mudança do BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. E aí a gente teria uma matéria diferente, específica para a educação financeira, porque é algo bem aplicável à sociedade. Então, a gente poderia especificar e detalhar colocando essa matéria desde o ensino fundamental com aprofundamento no ensino médio, né? Que é aí fazer uma análise dessa educação financeira
mais social. Então a gente pode colocar ainda esse detalhamento, trabalhando um pouco mais a ideia social. Outra coisa que a gente pode colocar também são as escolas promoverem palestras e minicursos para pais e alunos, falando sobre o planejamento familiar, orçamentário, né? E fazer com que esse planejamento orçamentário seja realmente posto em prática, que as crianças possam crescer sabendo como vai fazer como vai gerir as suas finanças, e os pais também possam ter soluções para o não endividamento, né? Outra coisa também que a gente pode colocar é o Ministério da Economia criar palestras não, criar anúncios publicitários para alertar a população sobre os riscos do endividamento, para que eles acabem não caindo nas pegadinhas que tem em relação à questão do banco, em questão de empréstimos, né, consignados, que acabam complicando e onerando muito o salário do brasileiro de uma maneira geral. Então o Ministério da Economia poderia fazer alertas através de anúncios publicitários junto às mídias, aí você poderia colocar especificando, detalhando a ideia de TV aberta ou até mesmo em redes sociais, com o objetivo central e final dentro de todo esse texto de mostrar que a educação financeira é muito mais importante até do que várias outras coisas que a gente aprende na escola. E mesmo assim, apesar disso, ela acaba não sendo levada a sério nas escolas, e as famílias acabam também não ajudando na formação educacional de todo o indivíduo brasileiro. Com todas essas ações tomadas, a gente conseguiria ter de fato uma sociedade em que não seria a maioria do povo brasileiro endividado, e que a gente poderia ter um pouco mais de noção, mesmo que um orçamento limitado, conseguir dever menos do que a gente tem devido nos últimos anos.